Hoje vamos mergulhar em uma história que atravessa céus e eras. Uma história de beleza, orgulho e queda. E se eu te dissesse que ela pode mudar a forma como você faz escolhas? Bem-vindos ao mistério de Halel, o anjo que caiu, e as lições do livro de Enoque. Imagine um ser tão perfeito que sua luz rivalizava com as estrelas. Halel, conhecido como Lúcifer em hebraico, era o querubim ungido, criado por Deus com beleza incomparável, sabedoria suprema e poder celestial. Ele caminhava entre pedras de fogo, no Monte Santo, perto do trono divino, como descrito em Ezequiel 28:14. Mas em um momento, ele escolheu o orgulho e caiu. Como alguém tão glorioso perde tudo? Agora pense em Abraão, um pastor nômade, sem nada de especial à primeira vista. Ele ouviu um chamado divino para deixar tudo e confiar em um Deus que prometia o impossível. Enquanto Halel caiu por querer ser Deus, Abraão subiu por obedecer a Deus. E sabe o que é mais intrigante? O livro de Enoque, um texto antigo, nos dá pistas sobre essa rebelião cósmica, revelando segredos que ecoam até hoje. Essa não é só uma história de anjos e profetas. É sobre você. Já sentiu a tentação de querer ser o maior? Ou já hesitou diante de um chamado maior? Hoje, com lições inspiradora e motivacional, psicologia e estoicismo, vamos descobrir como evitar a queda de Lúcifer e construir uma vida de propósito. Vamos ao cerne da história. Halel, descrito em Isaías 14:12-15 e Ezequiel 28:12-17, era o auge da criação. Ele tinha tudo: beleza que ofuscava, sabedoria que encantava e uma posição privilegiada ao lado de Deus. Mas algo mudou. No livro de Enoque, capítulo 6, vemos anjos se rebelando, liderados por um desejo de poder. Embora Enoque não nomeie Lúcifer diretamente, muitos conectam essa rebelião a Halel. O que aconteceu? Ele disse no coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Orgulho. Essa foi a semente da sua queda. Ele convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo, como sugere Apocalipse 12:4, desencadeando um conflito cósmico. O resultado? Expulsão dos céus, transformação de estrela da manhã em símbolo de destruição. Mas o orgulho não é só um problema celestial. É o nosso grande problema. Na psicologia, o orgulho patológico, ou narcisismo, nos faz buscar validação acima de tudo. Estudos, como os de Keith Campbell, mostram que isso leva a conflitos e isolamento. Quantas vezes você quis provar que era melhor que alguém? Ou sentiu inveja de um colega que brilhava mais? Em inspiração motivacional, em vídeos como A Força do Pensamento Positivo, alerta: o que você alimenta na mente determina sua trajetória. Como Halel, podemos cair se deixarmos o orgulho nos guiar. Os profetas, como Isaías, nos avisam: o orgulho precede a destruição. Provérbios 16:18. Então, como escapar dessa armadilha? Agora, vamos trazer isso para o nosso mundo. Você já quis ser o centro das atenções, como Halel? Talvez no trabalho, querendo ser o melhor, ou nas redes sociais, buscando likes. Ou talvez você já hesitou diante de um desafio maior, como Abraão, que foi chamado por Deus para deixar sua terra sem saber o destino. Gênesis 12:1-3. Halel tinha tudo, mas escolheu o orgulho, querendo ser igual a Deus. Abraão, por outro lado, era um homem comum, cheio de dúvidas. Ele errou, como quando mentiu sobre Sara. Gênesis 12:11-13. Mas sua humildade e fé o levaram a ser chamado pai de nações. Gênesis 17:4-5. O livro de Enoque, ao descrever anjos que caíram por desobediência, nos lembra que escolhas definem destinos. No vídeo de inspiração motivacional, em Supere Seus Limites, diz: não é sobre nunca cair, mas sobre como você se levanta. Todos nós enfrentamos momentos de orgulho ou medo. A psicologia da autodeterminação explica: escolhas baseadas em valores internos,
como a fé de Abraão, nos levam mais longe do que a busca por validação, como a de Hillel. E o estoicismo? Epicteto nos ensina: você não controla o que acontece, mas como reage. Quando você sente o orgulho surgir ou a dúvida te parar, lembra de Hillel e Abraão. Um caiu por querer tudo, o outro subiu por confiar em algo maior. E se você pudesse evitar a queda de Hillel e viver como Abraão, escolher a humildade traz benefícios reais. Primeiro, paz interior. Estudos de psicologia, como os de June Tangney, mostram que pessoas humildes têm menos ansiedade e melhores relacionamentos. Hillel perdeu tudo. Abraão encontrou propósito. Segundo, resiliência. Em inspiração motivacional, em Desperte Sua Força Interior, diz: a queda não te define. O que você faz depois, sim. Abraão enfrentou incertezas, mas seguiu em frente. Você também pode. Terceiro, conexão. Os profetas, como Isaías, alertam que o orgulho isola. Isaías 14:15. Abraão construiu um legado por servir a Deus e aos outros. E, por fim, autocontrole. Marco Aurélio, em Meditações, escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. A humildade nos liberta para focar no que realmente importa. Imagine uma vida onde você enfrenta desafios com a fé de Abraão, a inspiração motivacional e a disciplina estoica. Essa é a vida que você pode construir, longe da armadilha do orgulho. Então, como evitar a queda de Hillel? Aqui está a solução em 4 passos. Primeiro, autoconsciência pela psicologia. Pergunte diariamente: estou agindo por orgulho ou propósito? Um diário de gratidão, como sugerem estudos de psicologia positiva, ajuda a manter a humildade. Segundo, propósito maior é a inspiração motivacional. Em Encontre Sua Missão, ele diz: você não precisa ser o maior, mas pode fazer a diferença. Escolha ações que ajudem outros, como Abraão ao obedecer a Deus. Terceiro, virtude estoica. Sêneca ensina: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Pratique humildade e paciência, aceitando seu papel, como Abraão aceitou o chamado divino. E quarto, inspiração bíblica. Medite em Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição, e na queda de Hillel, Ezequiel 28:17. Ore ou reflita sobre como alinhar suas ações com valores maiores, como os descritos no livro de Enoque. Esses passos transformam o orgulho em humildade, dúvida em fé e quedas em crescimento. Agora é com você. Faça algo diferente. Crie um juramento contra o orgulho. Escreva uma frase como: escolho a humildade de Abraão, não o orgulho de Hillel. Coloque-a no espelho ou no celular e repita por 7 dias. A psicologia mostra que repetição cria hábitos e inspiração motivacional diria: comece pequeno, mas comece agora. Reflexão final. A rebelião de Hillel, narrada pelos profetas e sugerida no livro de Enoque, é um alerta. O orgulho destrói. Abraão nos mostra que a fé constrói. E a inspiração motivacional nos inspira. Você não precisa brilhar como a estrela da manhã, basta iluminar sua jornada. A psicologia nos conecta pela humildade e o estoicismo nos dá força para agir com virtude. Então, qual será sua escolha? Orgulho ou humildade? Queda ou ascensão? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua frase do juramento e inscreva-se para mais vídeos como este. Até a próxima!